Está começando mais um Leiga. Partilha. Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. Eu sou a Mariane. Eu sou a Margarete. Sim, para hoje, Dia das Mães, temos uma convidada muito especial. Ela que é a minha mãe, que também é a mãe da Let's. E é madrinha de um monte de gente por aí, né? Que é a Marga. Margarete, se apresente, por favor. Então, eu sou a Margarete, muitos me chamam de Marga, a maioria da sobrinhada me chama de tia Marga. Eu faço parte da paróquia Cristo Rei, a Catedral, né? E eu estou muito feliz de estar participando com as meninas, que eu acho esse projeto, desde o começo, falando para elas que esse projeto é um projeto abençoado, como a Mari acabou de falar agora há pouco. Para mim é um projeto de Deus, quando é de Deus, a coisa fica em pé. Que Deus abençoe e que vocês continuem perseverando sempre nesse projeto maravilhoso. Amém. Amém. Seja muito bem-vinda, Marga. Obrigada. Isso mesmo. E lembramos que este é um podcast para a gente refletir sobre as leituras da Bíblia de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E hoje teremos o capítulo 2 de João. E convidamos você, né, e todos os seus amigos, aqueles que você quiser convidar e publicar e compartilhar esse episódio, a comentar sobre este e outros episódios. E também, né, a interagir nas nossas postagens nas redes sociais. Nos marque lá com o nosso @leigapartilha. Então agora vamos para a leitura. Let's, por gentileza. Sim. Bom, então a leitura de hoje é João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que eles vos disserem." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que tinha sido transformada em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e, quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho bom até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Bom, agora a gente vai chamar a Mari para fazer um pouquinho da contextualização a respeito dessa leitura que a gente acabou de ouvir. Por favor, Mari. Bom, então eu quero tentar, né, porque eu sou a que fala mais aqui nesse meio, né, e geralmente, né, gente, é mais longo. Mas eu vou tentar na metodologia da Let's, de quem, como e onde e curiosidades afins, né? Bom, então, quem era Jesus e Maria, que muito possível, né, para ter sido chamado para esse casamento, tinha grau de parentesco com os familiares dos noivos, né? Era ali possivelmente seus primos ou alguém próximo de seus familiares. Então, por isso também que Jesus não estava sozinho, estava Maria, Jesus e alguns dos apóstolos, né? Alguns dos discípulos, né? E onde foi Caná da Galileia? E Caná era uma pequena vila da Galileia, né? Onde Jesus, né, realizou esse primeiro milagre. E também teve um outro momento onde teve a cura de um filho de um nobre. Também foi na Galileia, em Caná da Galileia, né? E por quê, né? E por que dessa questão da preocupação ou da intercessão do vinho, né? Eu achei muito interessante isso na contextualização,
porque assim, as únicas fontes de renda eram pescaria e plantação de uvas e alguns grãos. E então, eles não eram fartos de alimento. E por isso, eles viviam, a maior parte do que eles viviam eram desses sucos, vinhos e até vinagres. E um casamento, a festa de casamento na época, não tinha muita atrações, vamos dizer, como hoje, né? E a principal atração, né? O principal de uma festa de casamento naquele momento, naquele lugar, era o vinho. Então, por isso, a preocupação de Maria, né, de deixar faltar, porque isso era algo muito grave ali para eles, se faltasse, porque já não tinha muita comida. E sem o vinho, então, ficaria mais impactante, vamos dizer assim. E aí, para finalizar, né, nós percebemos que também Jesus faz, né, ao realizar esse milagre, esse diálogo com Maria, ele já está também dizendo sobre todo o projeto da sua vida, né? O porquê. Ele faz ali uma breve citação de que ele veio para salvar e para ressuscitar. É isso. Muito obrigada. Então, agora vamos passar para a reflexão, que tenho a honra de chamar a minha mams querida Marga para fazer a reflexão a respeito desta leitura tão boa que temos aí. Riquíssima, né? Então, é como a Mari falou, fez a contextualização muito bem feita. Essa leitura, eu estava comentando até um pouquinho antes com a Letícia, ela é tão rica em sinais e simbolismo, que se a gente quisesse refletir um dia inteiro, a gente ficaria o dia todo refletindo. Uma coisa interessante, eu vou refletir por alguns, eu gosto de colocar os pontos. Primeiro, começa o evangelho falando que tinha uma festa de casamento e Maria, a mãe de Jesus, estava presente. É muito significativo isso, Maria, a mãe de Jesus, estava presente. Ela não é maior que Jesus, mas o João Evangelista fez questão de falar que Maria, a mãe de Jesus, estava presente. Por quê? Porque Maria é a serva preferida e é a discípula perfeita, né? Então, isso demonstra para nós que Maria, ela sempre estava com Jesus, ela estava sempre seguindo Jesus. E é interessante que, como a Mari colocou na contextualização, na cultura oriental, era muito interessante que quem tinha um pouco mais de dinheiro, o casamento poderia durar até uma semana. E quem não era tão abastado assim, o casamento duraria pelo menos 2 dias, que é muito diferente na nossa cultura aqui. Acabou o vinho, acabou a festa, a gente vai embora e tudo bem, né? Como a Mari bem colocou. Mas acabar o vinho era uma coisa assim, era até feio para o anfitrião, né? Mas olha só que interessante. Não foi o mestre Sala que percebeu que o vinho tinha acabado, foi Maria. Trazendo a nossa realidade, Maria sempre percebe aquilo que a gente necessita. A gente nem sempre sabe pedir, mas Maria, ela é a intercessora, ela sempre está presente, sabendo aquilo que a gente precisa para ela interceder junto ao filho. Um outro dado muito importante, que durante muito tempo eu interpretei de maneira equivocada, quando Jesus fala, mulher, a minha hora ainda não chegou. Na verdade, eu fui estudar um pouquinho, peguei algumas coisas com o Padre Oswaldo, que é grande amigo e tudo mais, mas quando Jesus chama Maria de mulher, ele não está sendo desaforado com Maria, muito pelo contrário, mulher era um chamamento muito honroso e respeitoso na época. Era uma maneira do esposo chamar a sua esposa. Então, isso traz a nossa reflexão que o relacionamento de Jesus com Maria, ele transcende a temporalidade, ou seja, ele não é só um relacionamento biológico de filho para mãe, ele está numa dimensão mística, porque é a relação do esposo com a esposa. Jesus, ele é o esposo e Maria é a esposa. Maria é a mãe da igreja. Então, isso fica muito forte para a gente. E a outra coisa também muito importante para reflexão, trazendo a nossa realidade, quando ela fala, fazer tudo o que ele mandar. Então, e Jesus fala, enchei as talhas. Na nossa vida, muitas vezes, a gente não tem nada a oferecer, a gente tem água, aquela água sem cor, insípida, né? Sem cheiro, e Jesus, ele transforma a nossa vida num vinho,
ele é o homem velho passa a ser o homem novo. O que é esse homem novo? É um homem novo que começa a seguir Jesus, a ter novas ações. É um relacionamento nosso com todos. É isso que faz a gente um homem novo. Não é só não dar frutos, mas é um relacionamento nosso em comunidade, na vida em família, no trabalho. Então, isso é o homem novo. Então, isso aí representa, é o vinho que é transformado, é Jesus que transforma a nossa água insípida em vinho, né? E é interessante descobrir isso. Outra coisa assim que eu queria abordar como reflexão é que Maria, ela é assim, não somente ela intercede, como ela é a conselheira, porque ela aconselha o mestre Sala a fazer tudo que Jesus queria, que Jesus ia pedir para fazer, porque o conselho também é um dom divino, porque não sei se vocês percebem, às vezes na vida da gente, a gente pede conselho para uma pessoa, e a pessoa está tão rica, tão ungida, e dá um conselho tão bom para nós, que às vezes a gente não sabe para onde ir, e às vezes um conselho, uma palavra certa, tem até um hino, né, Mari, que fala a palavra certa, na hora certa, com o jeito certo. Eu não lembro muito bem desse hino. Isso mesmo. Certa, na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, da minha cantiga certa, na hora certa e do jeito certo. Não tem esse hino? É lindo, né? Então, esse aí é um dom divino. Então, Maria já tem o dom divino do aconselhamento. E é muito oportuno vocês colocarem esse evangelho de Caná da Galileia, porque fala, a Maria é tudo para nós. A gente tem que ter muito respeito por Maria. Uma vez também um irmãozinho de outra denominação falou eu perguntei, né, para a pessoa, por que vocês não Maria como mãe, como intercessora? Aí a pessoa falou para mim, é porque nós vamos direto para Jesus, nós não precisamos de intercessor. Aí eu lembrei ele o seguinte, com muito carinho, da mesma forma que eu estou falando com muito carinho aqui, que a intercessão, ela existe desde o Antigo Testamento. Moisés foi um grande intercessor, Moisés era o intercessor do povo. E Maria é intercessora, não tem como não falar, porque olha, se nós assim, ó, numa comunidade, numa igreja, tá? Somos chamados de irmãos. E você sabe que alguém está com algum problema, a gente não costuma falar assim, olha, vamos orar por você. Então, a maneira como a gente fala, vamos orar por você, nós que somos simples mortais, podemos orar um pelos outros. Agora, vocês imaginem a mãe de Jesus intercedendo por nós, falando de nós para ele. Então, não tem como não dizer que a mãe tem um papel fundamental. Maria tem um papel na nossa vida e como intercessora. Um outro momento que Jesus, quando ele fala, minha hora ainda não chegou, é porque Jesus, ele sendo uma pessoa com duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, ele estava dizendo, porque ele estava já pensando na sua morte, paixão e ressurreição. É por isso que ele falou, minha hora ainda não chegou, porque Jesus era uma pessoa com duas naturezas, a humana e a divina. Então, mesmo assim, ele ainda foi atender o pedido da mãe. Significa que Jesus ele atende o pedido da mãe. O vinho também ele pode representar uma nova possibilidade da nossa relação com Jesus, como eu falei lá atrás, né? Que pode dar fruto. E para finalizar, eu não sou de falar muito, então para finalizar, eu queria refletir o seguinte: a gente chama de santa a terra que Jesus pisou, quanto mais o ventre que gerou Jesus é santo, né? Em que nós possamos pedir, né, para a mãe interceder por nós, quando na festa da nossa vida nos falta o vinho, falta, às vezes, a gente está indiferente, falta a boa vontade, né? Falta a fé, falta a gente viver as três virtudes teologais, que é a fé, a esperança e caridade. Então, quando faltar tudo isso, que nós possamos pedir para a mãe interceder por nós, e ela intercede, e pode ter certeza que a nossa água insípida pode se transformar num vinho e pode dar frutos. E é isso que Deus quer da gente. Era isso que eu queria falar. Muito Amém. obrigada. Amém. Maravilhoso. Amém? Amém, amém, amém. Alguém quer complementar? Pode complementar.
Eu falei, Mari, tem, Foi tem muito completo, não tem nada a complementar. Eu, pelo menos da minha parte, nada a complementar. Foi eu achei, maravilhoso. é muito rico, né, esse evangelho, né? Sim. Ele é bem o evangelho pro Dia das Mães mesmo, né? Sim. Que um outro, deixa eu falar só mais uma coisinha Claro. que eu gostaria, eu não falei aquela hora, mas eu gostaria de falar. Quando Jesus, que eu falei, Jesus chama Maria de mulher, que mulher era um chamamento honroso, respeitoso, talvez vocês se lembrem que também no próprio evangelista João, ele fala, Jesus, quando ele está na cruz, ele também chama Maria de mulher. Ele fala, mulher, eis aí seu filho. Filho, eis aí sua mãe. Então, é a maneira carinhosa dele chamar. E também, se a gente for pensar bem, né, refletir, em vários evangelhos, Jesus ele se intitula Filho do Homem. Não sei se vocês lembram que alguns evangelhos falam Filho do Homem. Ele estava não é? Fala dele mesmo. Então, ele é filho do homem e é filho da mulher. Exato. Tá Sim. certo? É verdade. Aham. Isso, é verdade. Então, Boa é isso. lembrança. Comparar as expressões que a gente usa hoje em dia com as expressões que eram usadas há 2000 anos É. atrás, né? Uhum. É isso É, aí. É isso exatamente. mesmo. Amém? Amém. A minha complementação vem na meu glória daqui a pouco. É isso. Eu penso assim que esse evangelho é propício. Maria é a serva preferida, é a discípula. Em vários textos do evangelho, Maria está acompanhando Jesus, então isso mostra que ela é a seguidora, que nós temos que ter ela como um exemplo, né, de testemunho, de discípula perfeita mesmo, né? Bom, vou chamar para complementar com a parte dela. No nosso momento, espinho na carne, a Lu vai falar pra gente um pouco o que ela sentiu. Espinho no meu corpo. Muito obrigada, Alex. Bom, o espinho na carne é um espinho na carne que, olha, quem diria que eu ia ter uma atitude igual a Jesus? Só que não era uma atitude boa. É ser teimosa igual Jesus. Que a mãe vai lá e fala, filho, ajuda lá o pessoal, a mãe vai lá e dá aquele toque que Jesus, qual que é a primeira atitude de Jesus? Ai, me deixa em paz. Chama, né? Não com essas palavras, obviamente, né, gente? Tô brincando aqui. Mas assim, né? A primeiro momento, a sensação, né, que a gente tenha na leitura é que Jesus tá, tipo, dá um chega pra lá, fala, ai, não é, né? Tipo, né? Ai, né? Não. Ai, mãe, não é agora, calma lá, né? Não me apressa. E E o espinho na carne é que quantas e quantas e quantas vezes, mãe, não precisa pronunciar este respeito, tá? Que eu já sei a resposta. Quantas e quantas e quantas vezes a mãe da gente vai lá e dá um toque na gente, fala um negócio, né? Que a gente fala, ai, nada a ver, ou ai, não, depois eu vejo, ai, depois eu faço, ai, não, mais pra frente. Leva o ou, ai, guarda-chuva. Leva a Aham. blusa. Não vai embora a pé. Começando do Frio, leva grande blusa. básico. Começando dos básicos, tipo esse, leva o guarda-chuva, leva a blusa que tá frio, daí pra cima, né? Mas assim, vamos partir do básico, né? Leva o guarda-chuva ou leva a blusa que tá frio, e a gente fala, ai, não precisa. E, né? E acaba, às vezes, não dando certo, né? E a gente, sendo teimoso, não ouve a mãe, e a mãe geralmente tem razão, né? Vamos lá, né? Colocar a mão à palmatória, que geralmente a mãe tem razão. Eu queria fazer uma enquete. Eu acho que vale a pena fazer uma enquete aí, gente, pessoal. Let's Lu. Quantas vezes a sua mãe teve razão? Eu tenho Todas. certeza que vai bater todas. Pois é. E daí, em minha defesa também, assim, que ela diz, né, meu lado do direito aqui tem que, né, tem que aflorar, né? De alguma forma. Em minha defesa, eu também acho como Jesus, a minha ação como Jesus depois também. A gente dá aquela falada assim, ai, não é, não, sei lá, tipo, ai, não, ai, mãe, para. Mas depois a gente acaba fazendo, sabe? Mesmo não concorda na hora, mas a gente acaba fazendo. Mas até se lembrou, Luciana, de aquela passagem que dos dois filhos que o pai pede para o filho, o primeiro fala, eu vou e não vai. E o segundo fala que não vai e vai. Ah lá, Né? E é sempre assim, né? Em minha defesa, meu espinho na carne né? Como diz, eu pelo menos costumo assim fazer. Mas não devia falar que faça, baixar a cabeça e falar tem razão e obedecer, né? Era o melhor para todo mundo, né? Mas
Meu espinho na carne é esse de, olha, né? Escuta o que a mãe tem pra falar, porque a mãe geralmente tem razão. Como diz a estatística da Mari aí, 100% das vezes. E tanto é que até Jesus quis ser teimoso com a mãe dele, deu errado, porque, né? Acabou Deu errado. fazendo, né? Acabou fazendo, e ela tinha razão, pra variar. Até a mãe dele tinha razão, obviamente, em cima. Até, né? Você pensa assim, né, entre Jesus e a mãe dele, quem tinha razão ali? A mãe dele tinha razão naquele momento, né? Sim, boa. Exatamente. Então, meu espinho na carne é, vamos dizer, um pouco divertido, mas, né? É uma pura verdade. A gente tem que. É pela teimosia dos filhos em relação ao aconselhamento das mães. Sabedoria. A sabedoria, aconselhamento, puxando ali o gancho do final da reflexão da minha própria mãe, falando, né? Como com conselho, né? Que ela comentou, né? Que como Maria foi uma boa conselheira, né? E intercessora e conselheira também, né? Então, Isso. puxando esse gancho, ouçam o conselho de suas mães, né? Ouçam. Amém. E Amém. agora eu vou chamar para falar o Glória, que é aquele momento, né, que amplifica, que a gente vê coisas boas, maravilhosas, que já tem um monte, né, mas vamos puxar mais um pouquinho aqui dessa leitura. Vou chamar a Let's para fazer o momento Glória. Vai lá, Let's. Sim, muito obrigada. Eu acho que primeiro, Glória, é ter a minha mãe presente aqui nesse episódio. Ai, Porque, linda! gente, acho que a vida, assim, tem tantos momentos que são detalhes, que são tão importantes, e a gente não lembra. E eu acho que hoje esse momento é um desses momentos e eu tô reconhecendo. Amém, que lindo! Que Glória. lindo. Glória, mesmo. glória, gloríssimo. Glória. E também respirando. Com relação à leitura, eu também peguei nesse sentido que ela falou que foi Maria que percebeu, né? Jesus estava ali na festa, mas ele, né? Acho que ele devia ser o quê? Muito novo? Eu não tenho noção de idade, mas ele devia ser bem jovem, né? Ele morreu muito jovem. Então eu acho que esse é o pedido, mas sabe assim, quando parece um incentivo da mãe que confia que o filho é capaz? Então, e eu acho isso tão importante porque, exatamente, Jesus era jovem. E como minha mãe também falou, ele tinha o lado Deus e o lado humano. Será que no lado humano, por ser tão jovem, ele não era inseguro? Tipo, será que eu vou fazer? Será que vai dar certo? E por mais habilidade, dom, enfim, a gente, às vezes, jovem também, fica assim, né, inseguro. E acho que esse incentivo dela foi extremamente importante, assim, eu acho que é um glória, porque é meio que uma característica que eu vejo na maioria das mães, né? Sim. E também o fato dela, ela foi a primeira a acreditar nele, né? Desde o início, foi ela que acreditou e disse sim. E então, para mim, novamente, quando ela, né, ela tá em poucas leituras, mas nas leituras que ela tá, ela é muito importante, né? A fala dela também fez toda a diferença na história, né? Na nossa história, na história, né, da nossa religião. Então, para mim, é isso, sabe? Eu acho que eu não consigo nem falar o quanto ela é importante, porque parece que vocês já falaram. É isso, de ser uma pessoa que incentiva, que sempre acredita, que é a primeira a acreditar, e como minha mãe falou, que intercede, né? Então, acho que é super glória. Maria, não tem nem que falar, devia ser Maria Glória na terra. Arrasou. Acho que meu glória é isso, gente. Mais uma vinheta do Glória. Vamos chamar mais uma vinheta. Então, só para finalizar, assim, eu só gostaria de falar que, para mim, o que representa também o vinho, a água transformada, pode representar para nós o nosso batismo, né? Hoje nós somos convidados a mudar de vida, né? Uma verdadeira conversão. Eu acho que eu falei lá atrás, né, da maneira, o que seria essa conversão, é a maneira de mudar de agir, de enxergar as coisas, de não julgar as pessoas, né? E ter um convívio mais em paz. Eu gosto muito de falar assim, às vezes eu falo no meu trabalho, que às vezes assim, quando a gente está numa situação muito difícil, uma situação exigente, antes da gente tomar uma atitude ou falar uma palavra, a gente tem que pensar assim, o que Jesus faria no meu lugar? Porque quando a gente pensa assim, olha, gente, vou falar uma coisa, experiência minha, viu?
Isso aí é de quem já está madura, já está com mais de 60 anos, porque quando a gente é jovem, a gente é impulsivo. Mas quando a gente pensa que Jesus faria no meu lugar, a gente tem atitudes mais assertivas. Isso. Com Já certeza. vale um boa nova aí junto, gente. É. É, Já vou É uma entrar dica. aí. Já Foi uma dica. Já pegou um gancho. Exatamente, já pegou um conselho, uma dica, então já vamos entrar para aquele momento, que é justamente o momento de dar um conselho, uma dica, qualquer coisa que a pessoa queira indicar mesmo, né, para nós, para os ouvintes, que é aquele momento boa nova, que além dessa boa dica que você já deu aí pra gente, o que mais, Marga, você quer indicar para os ouvintes? Diga lá. Eu quero partilhar a boa nova com você. eu tenho, assim, uma boa nova, uma dica, aliás, uma dica para vocês, para quem está ouvindo. A gente assina tanta coisa, né? Assina Netflix, assina um monte de coisa. Então, tem um site, eu não sei se vocês já conhecem, do Padre Paulo Ricardo. Ele é uma pessoa muito ungida e muito sábio, e ele tem muitos cursos. Então, às vezes a gente acha que é caro, mas você paga, sei lá, eu não lembro direito, mas acho que R$ 39. Só que você escolhe o curso que você vai fazer. Tem inúmeros cursos. Ele tem curso sobre a vida dos santos, ele tem curso, se alguém tiver curiosidade de conhecer a igreja, mas ele fala a verdade. Ele mostra a história da igreja medieval, a igreja moderna, e ele tem muito mais cursos sobre espiritualidade. Então, de repente, uma boa nova e uma dica seria assim: acho que eu vou dar esse dinheiro aqui, eu vou pagar esse curso do Padre Paulo Ricardo, porque daí você tem o curso que você quer, a hora que você quer, no momento que você quer. Essa é a minha dica. Eu gosto muito dos cursos dele, Padre Paulo Ricardo. Eu tô entrando aqui, imagino que, né, se colocar Padre Paulo Ricardo, Se eu- acha fácil no Google, mas eu Já coloquei aqui, aparece. padrepauloricardo.org/cursos, cair direto aqui na página de cursos deles, né? Mas Isso, também se jogar no isso. Google, deve achar bem fácil também, né? Tem Exatamente. muito Ele é segredo, muito bom. Uhum. Muito Essa é a É minha bem dica. isso mesmo. A gente gasta dinheiro tão à toa às vezes. Então, é uma maneira da gente. Ele é através da internet, como tem muitos outros que evangelizam, mas eu gosto demais. Isso aí eu falo para vocês porque eu faço os cursos, eu faço com seu pai, às vezes a gente escolhe o horário, porque a gente pode fazer a hora que a gente quer. Muito bom, Sim. tá bom? Obrigada, viu, meninas? Eu queria agradecer muito a oportunidade aí. Eu não tenho a unção que tem a Cleusa, que tem o Luiz, mas assim, eu enfrentei o meu medinho aqui, falei algumas coisas, mas eu acho que o importante é a gente participar, né? E eu estou muito feliz e muito agradecida a vocês, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês por esse projeto tão lindo e abençoado. Amém. Amém. Muito obrigada a você pela Com participação. certeza tem a mesma quanta unção de todos eles, porque é o mesmo Espírito, não é Sim. mesmo? Amém. Amém. Boa, Mari. Mandou bem. Isso mesmo, Mari. Obrigada, Isso aí. Mari. Foi maravilhoso, foi ungido e foi muito profundo. Tenha Mas antes da certeza gente. disso. E Exato. sempre Antes da coisas gente. que a gente não percebe. Desculpa, vou falar. Não, pode falar, pode falar. Não, eu falei, e sempre, assim, vem com coisas que a gente tem o nosso limite, né? Então, daí abre, assim, a nossa mente para... Cada pessoa tem o seu limite de Essa raciocínio. partilha é tão rica, né? Tão Exato. abençoada. Mas eu ouvindo vocês, é isso que a Letícia falou, eu ouvindo vocês, eu posso falar com propriedade que todas as vezes que eu escuto Leiga Partilha, que eu escuto vocês falando, eu também, de repente, vocês tocam no meu coração uma coisa que eu ainda não tinha percebido. Então, é o que você falou. Às vezes, como a Mari falou, é o Espírito Santo mesmo, porque eu falo, nossa, eu não tinha parado para pensar desse lado. Vocês também são muito ungidas na hora que vocês estão partilhando, pode ter certeza. Amém. Muito obrigada. Amém. Mas antes da gente dar aquele tchau, vamos ter os recadinhos finais, né? Então, infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um Liga Partilha. Temos que Esperamos desejar você- Feliz Dia das Mães. Vamos acabar desse jeito, mas calma lá. Ah, tá, é que eu não vi. Vamos dar os recados. Os reclames do Plim Plim, como diria um apresentador aí que mudou de emissora.
Esperamos que vocês tenham gostado e caso vocês queiram mandar suas críticas, comentários, sugestões, especialmente as suas partilhas da palavra, nós temos canais de contato. Letes, conta pra gente como que as pessoas encontram o Leiga Partilha. Bom, você pode. Nós estamos nas principais redes sociais, né? No Facebook, no Instagram, que hoje é tudo da mesma empresa, enfim, até o WhatsApp, né? Como Leiga Partilha ou @Leiga Partilha, você encontra. E nós temos uma lista de transmissão que a gente manda os episódios, e tão somente os episódios, não ficamos mandando outras coisas, a não ser o episódio do Leiga, quando sai, que normalmente é a cada 15 dias, né? Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. E se você tiver interesse em fazer parte dessa lista de transmissão para receber o episódio em primeira mão, se por acaso você tiver a gente no WhatsApp, você pode mandar um recadinho, ó, eu queria receber. Se não, pode entrar naquele privado lá do Facebook ou do Instagram e deixar o seu telefone e a gente coloca vocês na lista de transmissão, que é algo que não compartilha contato. Então, pode ficar tranquilo que não é grupo, né? Muito bem. E Mari, para o pessoal ouvir nosso podcast, este e os demais episódios, como que é possível ouvir esses episódios? Bom, você pode colocar em todas as plataformas que disponibilizam podcast, mas as principais, né, ou as mais em alta, vamos dizer assim, nós estamos disponíveis no YouTube, no Spotify e no Instagram. Então, não tem motivo para deixar de ouvir esse podcast, hein? Muito bem, agora sim, voltamos a agradecer nossa querida mamãezinha por ter participado, ter aceitado o convite e ter partilhado desse momento conosco. Amém. E por Amém. ter apoiado, como o Alex falou do Glória dela ali, que né, como Maria apoiou Jesus e tantas mães apoiam seu filho, também a nossa mãe sempre apoia a gente, né? E em especial também no Liga Partilha. Ela tá ali fiel, ouve todos os episódios. Verdade. E Com gosto certeza. muito. Então, muito obrigada. E acho que a gente pode realmente terminar com um Feliz Dia das Mães, em vez de dar tchau aqui, a gente pode fazer um Feliz Dia das Mães, né? Com certeza, com Sim. certeza. 3, 2, 1. Feliz Dia das Mães! Uma entre todas foi a escolhida. Hoje tu, Maria, serva preferida. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será.